Olá, sou Sara Nascimento, psicóloga e psicopedagoga. E nesse mês de setembro, em contribuição à prevenção do suicídio, resolvi trazer alguns temas que podem ajudar na mudança de pensamento sobre os problemas não terem solução. A terapia cognitiva comportamental é uma abordagem da psicologia que alinha os conhecimentos cognitivos à transformação dos comportamentos dos pacientes. Trabalhar com ela implica em aplicar técnicas da reestruturação cognitiva para auxiliar os pacientes no seu processo terapêutico. Então, ser um caminho para que eles conquistem mais qualidade de vida. Por meio de técnicas e metodologias, o terapeuta e o cliente trabalham juntos para transformar e ressignificar pensamentos disfuncionais que causam sofrimento. Mas então, o que significa reestruturação cognitiva e qual o seu objetivo? Como você já deve ter percebido, a reestruturação cognitiva é considerada um processo terapêutico que orienta o trabalho da terapia cognitiva comportamental. A prática tem como objetivo, então, fazer com que o psicólogo e paciente trabalhem em equipe para identificar os pensamentos disfuncionais do cliente e transformá-los em crenças funcionais, adaptativas e realistas. Afinal, para a TCC, a maneira como significamos acontecimentos de nossas vidas influencia diretamente no modo como nos sentimos diante deles. E mais, impacta nas estratégias de enfrentamento que criamos para lidar com as situações. Por meio desse processo, é possível trabalhar não só uma abordagem terapêutica, mas também a psicoeducação. Com as técnicas utilizadas, o paciente consegue ressignificar os seus pensamentos e esquemas, construindo crenças saudáveis e alinhadas com a realidade da situação. Consequentemente, ele se torna capaz de mudar sua perspectiva de vida e reformular a maneira que interpreta as novas experiências. Qual o modelo da reestruturação cognitiva? A reestruturação cognitiva é a base da terapia cognitiva comportamental. Sem ela, o terapeuta pode encontrar desafios em aplicar as técnicas, já que dificilmente não conseguirá orientar o trabalho, a fim de auxiliar o paciente a desenvolver crenças saudáveis. Para evitar que isso aconteça, esse processo terapêutico conta com um modelo que auxilia o trabalho dos psicólogos e, consequentemente, garante um avanço satisfatório na transformação dos pacientes. É o chamado modelo ABC. A letra A, para esse modelo, as cognições precederão as emoções. Isso quer dizer que o pensamento apresenta um papel muito importante na explicação não só do comportamento do paciente, como também das suas alterações emocionais relacionadas a alguns acontecimentos. Por isso, a primeira letra do modelo representa a situação, ou seja, o gatilho, que gerou o pensamento disfuncional. A letra B, por sua vez, representa a própria cognição que o paciente atribuiu à situação vivenciada, ou seja, a letra A. Nesse sentido, ela pode ser o pensamento que ela teve no momento do acontecimento. A interpretação e a percepção da vivência, ou mesmo a memória de uma experiência passada. A letra C, por fim, representa as consequências emocionais, físicas e comportamentais da cognição. Normalmente, ela aparece de forma automática, como a sensação de parar diante de uma situação que causa angústia e medo. Por isso, é a partir da percepção dessa consequência que o paciente procura auxílio psicológico. Resumindo, eu sempre digo aos pacientes, o que causa sofrimento não é a situação, mas a interpretação da situação. Ficamos pensando, imaginando, criando coisas na nossa cabeça sobre aquela situação. E o que determina a nossa ação em relação a isso são as nossas experiências passadas. E como ela funciona? A partir do modelo e conceitualização desse processo terapêutico, você deve estar se perguntando como funciona na prática. No início do vídeo, eu expliquei que a reestruturação cognitiva é aplicada por meio de diversas técnicas, sendo que elas podem e devem ser utilizadas dentro e fora do atendimento. Essas técnicas são divididas em 3 momentos que acontecem de forma separada: a identificação, a contestação e a modificação. Precisamos ter em mente que os esquemas consolidados na nossa estrutura psíquica surgem a partir de uma série de experiências que tivemos no nosso desenvolvimento. Isso quer dizer que não há como ocorrer modificação de uma hora para outra.
Além disso, o paciente pode caminhar entre os diferentes momentos até associar e integrar sua própria transformação. Em outras palavras, é possível trabalhar com o cliente que passa pela identificação e contestação para depois voltar à fase inicial e migrar até a modificação. Vou explicar melhor. A identificação. Não existe transformação sem conhecer o real problema. Muitos pacientes acreditam que as situações são as responsáveis pelos altos sofrimento vivido. Ainda que os acontecimentos tenham a capacidade de desestabilizar emocionalmente o indivíduo, é a interpretação e a percepção que temos delas que provocam o impacto negativo na nossa saúde mental. Então, o primeiro passo para iniciar o processo de reestruturação cognitiva é identificar quais são os pensamentos distorcidos que esse paciente tem, o auxiliando a aumentar a consciência sobre sua própria cognição. Isso pode ser feito por meio de técnicas de contestação. A partir do momento em que o paciente já está familiarizado com as suas distorções cognitivas, é necessário intervir de uma maneira mais específica. Nesse momento, o terapeuta aparece como uma figura contestadora, ou seja, realiza diversas perguntas para que o cliente assuma uma postura reflexiva sobre a sua vida. Gradualmente, o terapeuta consegue planejar experiências comportamentais que levam o paciente a avaliar os seus pensamentos disfuncionais. Isso torna possível a testagem de diversas crenças, analisando se ela está coerente com a realidade e a situação vivida. Modificação. O último momento é o mais esperado do processo terapêutico. A modificação das crenças limitantes. Aqui os pacientes desenvolvem uma conclusão sobre a real utilidade do pensamento disfuncional e têm a oportunidade de escolher a continuação do seu uso ou a sua transformação e ressignificação para as crenças saudáveis. É fundamental ter em mente que o trabalho do terapeuta não é impor a modificação dessas crenças. Muito pelo contrário, é oferecer um espaço de escolha seguro para que o próprio paciente, com suas ferramentas psíquicas fortalecidas, realize a escolha que mais potencializará a sua qualidade de vida de forma consciente e realista. Associada à psicoeducação, esse processo terapêutico pode se tornar essencial para o desenvolvimento no cliente. Nesse sentido, o psicólogo consegue desenvolver no paciente a sua flexibilidade cognitiva por meio do autoconhecimento, criando um espaço em que o outro consiga promover suas próprias mudanças emocionais e comportamentais de maneira segura e eficaz. E mais, ela garante mais autonomia para o terapeuta. Isso porque a reestruturação cognitiva utiliza uma série de técnicas cognitivas comportamentais que são aplicadas como tarefas de casa. Assim, além da identificação, contestação e modificação a serem trabalhadas no consultório, o cliente mantém o seu processo terapêutico fora do ambiente clínico. Esse recurso oferece uma série de insights importantes para a resolução dos problemas. Mas por que a reestruturação cognitiva é tão importante? A TCC e a reestruturação cognitiva ensinam diversas formas de ver e vivenciar e interpretar situações apresentadas ao cliente e possibilita escolhas que talvez ele nunca tivesse percebido. Isso garante uma grande autonomia para o paciente em retomar sua sensação de controle e conseguir diminuir sintomas como ansiedade e nervosismo. Além disso, por ser um processo terapêutico mais dinâmico, o cliente consegue desenvolver diversas habilidades que podem ser utilizadas depois das sessões, até mesmo quando o atendimento na clínica não for mais necessário. Consequentemente, a sua inteligência emocional é fortalecida e ele terá recursos psicológicos suficientes para lidar com as situações desafiadoras da sua realidade. A intervenção por meio da reestruturação cognitiva garante ao psicólogo um trabalho eficaz e coerente com as demandas do paciente. Por meio de técnicas dinâmicas, é possível estimular o cliente a desenvolver sua autonomia e enfrentar seus problemas de maneira mais saudável e realista. Ficamos por aqui e se gostou, não esqueça, compartilhe. Até o próximo vídeo.